trabalhei em restaurante a vida inteira, né? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi com 16 anos no restaurante da minha mãe, né? Junto com meu irmão. Ah, e aí, lá pelas tantas, chegou na hora de escolher o que eu ia fazer. Eu fui fazer direito lá, porque meu pai era advogado e tal, aquela coisa toda. Eu vi que não era pra mim, fiz 2 anos de direito, larguei, fui pra publicidade, fiz 2 anos de publicidade, daí também vi que não era pra mim. E aí entrei de sócio da minha mãe no restaurante. Então, Isso, hein? isso em 1995, Tá bem. E 4, que cidade? Porto Alegre, Em Porto Alegre. Porto Alegre, Tá, porque tu é natural de... Cachoeira do Sul. Tá. Eu nasci em Cachoeira do Sul e morei em Rio Pardo até os 4 Rio anos. Pardo. Tu foi E pra- com 4 anos o meu pai foi transferido, meu pai era advogado do Banco do Desse Brasil, tamanho. foi transferido para Porto Alegre, a gente veio morar em Porto Alegre, né? Ok. E aí, então, eu me considero quase um porto-alegrense, mas com raízes bem fortes no interior do Rio Grande do Sul, né? E aí, tá, beleza. A gente tava trabalhando com a mãe lá quando era piada, e depois a gente virei sócio da mãe e tal, e assim foi indo, né? E aí, lá pelas tantas, eu me dei conta, né? E através do meu irmão, né? Meu irmão faleceu em 2013, né? Foi um grande cara da gastronomia do Brasil, posso dizer com toda tranquilidade, né? Foi um cara que pavimentou muita estrada, né? Uhum. Ah, inclusive, ele tem uma ligação com o Bento Gonçalves, e é a minha ligação com o Bento Gonçalves, por isso eu gosto tanto daqui, que foi o seguinte, em 1997, 98, teve uma escola de gastronomia que foi feita aqui em Bento Gonçalves, no Instituto Federal, na época do governo do Antônio Brito. E aí chamaram meu irmão para ser o diretor dessa escola de gastronomia. Basicamente, eles tinham 25 alunos que eram escolhidos, né? Tinha um processo seletivo, né? E o meu irmão conseguiu trazer, né? O Marcelo Jacobi conseguiu trazer para Bento Gonçalves naquela época Claude Troagot, Francesco Carli, os grandes chefes da época que até hoje estão aqui. Alex Atala deu aula em Bento Gonçalves em 1997. Eu trouxe ele no meu carro para cá. Né? Então, assim, eu conheço a cidade. Meu primeiro contato com Bento Gonçalves foi em 1997, através da escola de gastronomia que meu irmão era diretor. E eu fiquei encantado com a cidade, Com a essa região, história com a do cultura. vinho, com a região, com a cultura, com a vontade que as pessoas têm aqui de trabalhar, de ir para frente, de fazer as coisas prosperarem. Então, aí começou aí a história, né? Então, até então eu não cozinhava, não fazia nada disso, né? Ia ali, trabalhava no restaurante, ajudava nesses eventos, comecei a vir para cá, ajudava o Marcelo aqui na escola eventualmente, né? Fiz muitos eventos com esses chefes que eu citei, né? Laurent Suadot também um deles, o Olivier Anquet na época também. Então, todos os chefes da primeira geração que migrou para o Brasil, os estrangeiros, né? Esses caras todos eu conhecia, então eu vivia num ambiente muito rico de gastronomia, mas não cozinhava, né? E até então, daí depois migrei, fui trabalhar numa rede, né? Trabalhei na rede Accor, depois fui para a rede Sheraton, e aí me deu um clique assim, eu tô no lugar errado, né? Eu tô no lugar certo, que é o restaurante, mas tô no lugar errado na posição. E aí eu falei, cara, preciso aprender a cozinhar. E aí, neste meio tempo, eu encontrei esta menina, que está aqui ao meu lado. Só 21 anos atrás. Num casamento de um amigo meu, e ela me disse assim, ai, oi, tudo bom? Eu falei, tu lembra de mim, não sei o quê. Ah, já se conheciam? Sim. A gente tinha muitos amigos em comum. Muitos. Mas o match não tinha dado ainda. Não, tinha rolado um breve envolvimento quando nós tínhamos 18 anos. Mas só foi só do teu lado ainda, ó. Eu tô sentindo que ela tava ali. Mas viu? foi Só, assim. poxa, me ajuda. Não, mas a gente tinha se conhecido antes, e aí mas rolou só um tananã, um esqueminha, mas uma saída e tal. E depois, nunca mais. Só que nossos amigos em comum era muito engraçado, porque eram os mesmos, a gente frequentava os mesmos lugares. Só que talvez em momentos diferentes não se encontrava. E a gente se reencontrou nesse casamento. E aí, depois eu posso contar a minha história. Que daí eu já estava 1 ano morando fora. Eu já estava 1 ano morando na Austrália e eu tinha voltado para o Brasil para renovar visto e tal, enfim, ver a família e tal. E aí foi nesse Intermeio aí que... nesse período que era para ser, né? Acredito eu. Na verdade, tu veio
pra conhecer Eu ele. acho que sim, né? Precisou Acho que voltar pra sim. conhecer. Juliana, ela veio renovar o visto. Isso era um sábado, tá? Ela veio pro casamento de uma amiga dela que ia casar com um amigo meu. Aí a gente ficou junto no sábado, no dia do casamento. Domingo eu convidei ela pra ir no meu bar, tinha um bar em Porto Alegre, o Alambique. E na segunda eu convidei ela, eu trabalhava no Sheraton nessa época também, né? Falei, vamos no cinema ali, que eu tenho um tempo de tarde, vamos no cinema do shopping ali, que era onde era o hotel. Shopping E aí Moinhos. nós entramos pra ver um filme que eu não vi, tive que ver depois o filme, porque a gente ficou falando o filme inteiro. E eu disse, olha... Lembra que filme era? Matrix. O primeiro? Primeiro. O Neo. Tava lá o Neo pulando prato de bala e tudo. Tava bem novinho. Aí, o bom que o filme era longo, dava pra conversar bastante. Eu disse, olha, não te assusta, mas na realidade a minha ideia é pegar e voltar contigo pra Austrália, aprender Isso 2 dias depois. Isso, tipo isso. Eu enxerguei já. Digamos que as coisas pra vocês são bem intensas, né? Já deu pra notar Sim. isso. 4 anos em Bento Muito já estão rápido, assim. muito rápido. Aí eu olhei e disse, tia, olha só, eu queria voltar contigo pra Austrália, né? Eu acho que a gente tem que ficar junto, eu volto contigo, né? Não vou, a tua vida tá acontecendo lá agora, eu vou junto contigo. E aí, nesse meio tempo, eu aproveito pra aprender a cozinhar fora do Brasil, porque dentro do Brasil, na época, ainda era muito... Tá, então tu já queria... Eu já estava Sim, cozinhando. Sim, não, eu não estava cozinhando ainda. Eu era gerente do restaurante Bistrô Porto Alegre dentro do Sheraton Hotel nessa época. Então eu tu já não botava a mão na cozinha. não cozinhava nada. A tua desculpa pra ir pra lá foi pra aprender a culinária. Isso, e... entendeu? Vou me matricular numa Sei. escola, vou aprender a cozinhar. Aham, sei. Aproveito já. Chegamos lá em uma Inglês pra semana. quê? Entendi as tuas Inglês pra intenções. quê, Vai né? cozinhar, não vai precisar falar com ninguém, é só ir Isso, o prato. inglês pra Inglês quê? eu aprendi bad English na cozinha, né? Aí, chegamos lá, né? Vamos casar então, já que a gente tá aqui, né? Uma semana aqui, vamos casar, né? Uma semana lá? Daí a gente casou. Daí a gente casou e, cara, a gente ficou 2 anos lá, foi fantástico. Na Austrália. Na Austrália. Daí lá eu estudava e trabalhava também, escolhi trabalhar com grandes chefs, né? Daí tu já foi trabalhando, já começou trabalhando em restaurante. Sim. Na cozinha ou no salão? Na época, quando tu chegava na Austrália, tinha 3 caminhos para tu fazer, assim, pro brasileiro em geral que chegava lá. Ou tu ia pra obra, trabalhar como pedreiro, né? Ou tu ia trabalhar num McDonald's, num Subway da vida, né? Ou tu ia trabalhar num restaurante lavando prato. Aí eu disse, cara, eu não vou abrir uma empresa de engenharia, Sim. eu não vou abrir um McDonald's, eu vou lavar pratos, depois eu vejo o que acontece, né? E aí eu comecei lavando pratos num restaurante, que esse restaurante estava ranqueado entre os 10 melhores de Sydney. Então eu pagava mal pra caramba, mas tipo assim, eu tava num restaurante certo, entendeu? Entendi. E até um belo dia que um maluco lá... Tava no ambiente certo, só na função. O maluco lá não apareceu pra trabalhar, depois de 2 meses eu lavando prato, um cara que fazia salada lá, eu caí pra o lugar desse cara e nunca mais saí. Em 1 ano e meio eu me tornei subchefe do restaurante. Olha só. Eu gerenciava daí os 30 cozinheiros em 2 turnos e virei braço direito de um chefe de cozinha lá, que é um cara que foi também decisivo na minha vida. Eu tive 2 caras lá na Austrália que me ajudaram muito, assim. Então eu optei por ir para trabalhar com caras que sabiam muito. Numa área que tu já conhecia. Uma área que eu manjava, mas tipo assim, é completamente diferente, né? Outra visão. Então ali eu comecei a desenvolver disciplina e técnica. Boa. Foi as 2 coisas que eu fiz em 2 anos de Austrália, assim, ó. E depois, na minha saída da Austrália, a gente tem um bom giro pela Ásia, pela Europa também, né? Na Ásia a gente ficou ali coisa de 3 meses, na Europa ficamos mais uns 2 meses, trabalhando, estagiando, aprendendo. Eu cheguei no Brasil em maio de 2005, eu e a Dani, a gente chegou no Brasil em maio de 2005, eu acho que fiquei 1 semana em Porto Alegre e fui pro Rio trabalhar com o Clube Tragô. Fiquei 1 mês com ele lá no restaurante. E depois eu dei uma escapadinha também com Francisco Carli no Copacabana Palace. Muito bom. Então, ali eu consegui confirmar tudo que eu tinha aprendido fora, né? Consegui desenvolver um repertório e ali eu comecei a criar. Criar é difícil, não é legal falar, porque um bom chefe de cozinha, na vida inteira dele, acho que ele vai criar uns 2 pratos. Mas eu consegui copiar, no bom sentido da palavra, né? Comportamento, técnica. E aí tu vai, querendo ou não, tu vai desenvolvendo um pouquinho do teu estilo, né? Então foi bem legal isso, assim, nesse sentido, de pegar e ter essa experiência que foram
2 anos, 3 anos que foram fantásticos. Em Porto Alegre, em 2005 até 2007, eu trabalhei direto com meu irmão Marcelo, no restaurante Épico, lá no Grêmio Náutico União. A gente fez aí coisa de 200, 250 eventos. No ano? Em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio. Era loucura. Era Peraí que insano. eu vou anotar. Quantos? 250. No ano? Não, 1 ano e meio. Ok. 1 ano e meio, 250. Eu já passei dos 1000 faz tempo. Tá. Faz Eu tempo, sem dúvida. Eu tô pensando assim, 1 ano e meio de casa design, já que tá acostumado a fazer 250 em 1 ano e meio. Pode fazer o cálculo aí que nós vamos bater isso aí. Vamos bater isso aí. Vamos bater fácil isso aí, ó. Aí, em 2007 eu abri um restaurante tailandês em Porto Alegre chamado Wok. Tailandês. Porque eu tive essa experiência também de me especializar em culinária tailandesa na escola que eu fiz lá na Austrália e depois confirmar isso na Tailândia num período longo que a gente ficou lá. Então, Austrália, depois vocês foram pra Indonésia, Tailândia. Indonésia, E depois Tailândia. depois, uns anos depois, a gente voltou pra Tailândia. Indonésia, Tailândia. Depois voltou pro Brasil. Brasil. Não, Indonésia, Tailândia, Europa. Itália. Espanha. E aí, Brasil. Aí ficamos esses 2 anos. E um parêntese aqui, quando vocês foram pra lá, Rafa foi pro restaurante, né? Lá no prato e tal, pra estar no ambiente ali. Na Austrália. Quando vocês chegaram lá. E tu, Dani? Onde é que eu tava? Fazendo uma máquina de café. Já de cara? Já, foi lá que começou. Ou antes de tu vir pro Brasil? Antes de eu vir pro Brasil, antes do Rafa ir pra Austrália, eu já estava pilotando máquina de café. Ah, tu já tava no meio do café. Já. Entendi. Então, assim. Em 2002. Então vamos começar a entregar. Não vamos fazer conta agora. Não. Mas faz só um pouquinho de tempo que eu piloto máquina, né? Então, eu posso dizer que eu comecei mexendo em máquina de café, hoje considerada a Ferrari das máquinas, né? Que é uma La Marzocco, que é uma máquina maravilhosa, que nem, imagina, na época que eu comecei lá, nem se mencionava, nem sabia o que era barista aqui no Brasil, né? Não tinha nem a menor ideia. E a Dani fez depois a formação dela com Paul Basset, né? Que é um cara que só foi campeão mundial dos baristas. Seja lá o que seja isso, mas o cara era muito fera. Ela fez a escola dele, esse cara é australiano, ela fez a escola dele lá na Austrália. Então tá, vocês estão vendo o nível de culinária, de café que a gente tem na mesa. Em Bento, hein? A gente tá entregando exatamente isso. Então, assim, apenas 4 anos de Bento mostra o porquê que estão atingindo o que estão atingindo e como estão do jeito que está. Não é? E assim, e dando a real mesmo, não é uma questão de querer aparecer ou e tal, mas o que é importante se dizer, né, é o que? A questão do café ali, né, o cappuccino, o latte, ou seja lá o café que tu for tomar no barista, né, a gente viaja bastante, a gente viaja para comer e beber. Esse é o nosso hobby, né? Para isso acho que a gente está vivendo hoje para pagar as contas e viajar. É global, né? Então tu vai tomar um cappuccino que tu podia estar tomando em Nova York, tu podia estar tomando em Sydney, tu podia estar tomando em Roma, né? E já aconteceu da gente tomar muito café ruim nesses lugares que eu citei, né? E a gente dá risada, né? Porque faz parte do jogo, claro. Mas eu acho que são coisas assim, a gente aprendeu tanto na parte de comida, de gastronomia, de pratos e tal, e na parte de cafés, são valores inegociáveis. Sim. Se é para ser assim, vai ser assim. Perfeito. That's it. Tá, então vamos retornando ali, tava em Porto Alegre, começou a vir com o Marcelo pra cá, conheceu a Serra, já estava, daí sim, já inserido. Aí tá, daí vamos lá, voltando lá, 2007 eu abri o Wok, um restaurante tailandês, ele durou 15 anos em Porto Alegre, 13 anos. Fechou na 13 pandemia. Anos. Fechou antes da pandemia porque a gente abriu um negócio novo, que era o Mirá. E Rafa, agora uma curiosidade minha mesmo, como que é pra escolher ou definir a culinária que vou colocar no restaurante? Normalmente tu pensa no sentido de, pela região, por não ter na região, pela cultura da região, pelo que você gosta de fazer, qual que é o peso aí? Deveria ser por uma questão mercadológica, né? Tá. Porque é o que rege hoje a maioria dos negócios, mas comigo não é diferente, eu faço o que eu acredito.
né? Perfeito. Então, se naquele momento, pra mim, eu tenho que contar a história de comida tailandesa, eu vou contar. Uhum. Né? Hoje acho que hoje não, mas nos últimos 10, 15 anos, assim, eu tô muito focado em fazer comida com uma pegada mais italiana, assim, porque é um negócio que eu acho que quando a gente tá viajando, assim, a gente brinca, né? Pá, o que a gente vai comer hoje? Não sei o quê. Pá, vamos comer um italiano que não tem errado. Não tem Então erro. vamos num italiano que não vai ter errado, porque a gente sabe que vai comer bem. Uhum. Né? Então isso é uma coisa que é legal, assim, E nas viagens de vocês, quanto tempo vocês ficaram na Itália? Que vocês passaram pela Itália A também. gente, Sim. entre Itália e Espanha, ali a gente ficou um pouco mais de um mês, ali, 1 mês e meio, tá? Eu consegui ainda trabalhar um pouquinho em Roma e trabalhei um pouquinho também Mas em bem Barcelona. pouquinho, só pra... Não, tipo, ia Foi pra... mais, Exatamente. mais como viagem mesmo, mais pra Isso, Não, conhecer. indicação de outros colegas chefes, né? Isso. Aham. Vai num restaurante tal, chegava lá, disse, oi, tudo bom? Meu nome é Pra saber Rafael, como sou amigo funciona, do pra ver fulano, como é que faz, e era, tipo... e posso trabalhar com vocês 2, 3, 4, 5 noites aqui, beleza, vem aí. Se a gente faz também, a gente recebe gente também no Nature para fazer isso, Ah, que legal. né? Porque é legal, assim, tu Sim. compartilhando essas coisas, né? Uhum. Então, funciona bem, tipo, eu venho de uma família, minha mãe era doceira, minha mãe agora é aposentada, mas ela era doceira daquelas de mão cheia, assim. Mas não era de Pelotas. Não, de Não. Cachoeira. Mas a mãe ensinou, por exemplo, Alex Atala a fazer doce de abóbora. Olha aí. Então tem um pouquinho de conhecimento na família sobre isso, Já né? vinha, né? Teu irmão também, então já... Então, na real, a gente Família cozinha bem. sempre comeu bem. A gente sempre comeu bem, né? Tipo, eu me lembro, a mãe falava sempre, fala sempre, o pai falava, né, que era, cara, economiza dinheiro em tudo menos em comida. É o que a gente coloca pra dentro, né? Então tem que isso. saborear, tem que ser uma É coisa isso. boa. Então, enfim, daí tinha esse ambiente rico ali que a gente de conhecimento, de troca e tal, que era muito legal. E aí, mas a história chegando agora na pergunta, E agora na parte estamos principal, vindo pra Bento já. tava em Bento, né? Eu vinha muito pra cá, nessa época eu tava de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, era uma loucura, assim, eu tinha um restaurante, eu tinha um buffet de eventos que me consumia bastante, assim, a gente tocou o Porto Alegre Country Club 9 anos lá como chefe residente e administrador do Economato lá, então tinha evento todo final de semana e tinha uma operação diária padrão de hotelaria, abria 8 da manhã, fechava 10 da noite. E ali se aprendeu muita coisa, né? Se viu muita coisa, só que chegou num ponto assim, eu cheguei no meu auge do desafio logístico, do desafio de pegar e entregar muitas refeições e fazer muita coisa. E chegou uma hora que começou a perder um pouco o sentido disso, assim, porque daí eu virei um cara mais voltado a administrar um grupo gigante de Uhum. pessoas do que propriamente pegar e cozinhar, né? Isso é uma Ou coisa criar, né? Novas criar, coisas, né? parar pra cozinhar, entendeu? Enfim. E aí eu vinha muito pra cá nos finais de semana, assim, a gente chegava domingo de manhã e acordava e, onde é que nós vamos, não sei o quê. Vamos pra Serra. Vamos pra Bento, vamos pra Bento. Pegava, entrava no carro, ia pra Bento. Eu ligava pro Daniel Panis, da Dom Giovanni, que é meu amigo. Que o Daniel já soube que ele frequentava lá o teu bar, lá atrás. Mas nessa época... Tu nem sabia. Eu não sabia, mas enfim, eu conheci o Daniel, acho que num evento de gastronomia em 2010, alguma coisa assim, em Porto Alegre. E aí, um dia ele disse, quando tu quiser, vai lá me visitar e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou Não ainda. convida. É tipo isso, assim, convida Sinta-se em casa. Isso, convida nas Aí, vamos. Acabou que era assim, eu ligava pra ele, tô subindo, tô levando a carne, baixo os vinhos, meio-dia eu tô aí. Pum. E aí tocava lá, chegava na Dom Giovanni, ele já tinha feito o fogo, né, que o cara é bom no fogo, né. Vamos ver aqui no Tocheiro aqui. E aí chegava a fazer um churrasco lá, tomava um monte de vinho e começava, né? Porque um dia nós vamos abrir um restaurante aqui dentro dessa vinícola, não sei o quê, E aí ficava nessa conversa ali. Sempre um dia tem que ter, um dia vamos abrir, vamos fazer. Porque é isso. Quando deu ali o negócio da pandemia, né, a gente achou, vai ser rápido isso aí, vamos pra Floripa, vamos dar um tempo lá. Ficamos um mês em Florianópolis. Né? Eu disse, coisa boa esse troço, pelo menos eu vou parar um pouco para desacelerar. E nisso, um grande amigo que a gente tem em comum, né, o Diego Fabres, do Wine Locals, pegou e me ligou, disse, Rafa, olha só, o Daniel lá na Dom Giovanni tá fazendo uns piqueniques, né, com essa história aí da pandemia, o pessoal vai para lá, tem 50 hectares, os caras se espalham no campo, vão comer um piquenique lá, ninguém encosta em ninguém, tá tudo certo. Só que
crescendo isso um pouco, acho que ele tá com um pouco de dificuldade, porque não é a praia dele, né? A praia deles é fazer vinho, espumante e ter a posada lá, né? Um complexo enogastronômico, mas dentro de uma limitação. E aí eu disse, não, beleza. Eu peguei o carro, saí de Floripa, vim pra cá, cheguei ali, ô Dani, olha só. 6 horinhas do carro? Sim, vamos abrir um negócio aqui, assim, ó. Vamos abrir um quiosque aqui. Pra servir piquenique, pizza, sanduíche, ainda vinha espumante. E aí ele olhou assim, será? Um quiosque. Um quiosque. É, tipo, uma coisa pequena. Sim. Aí a coisa começou a tomar corpo. Aí, tipo assim, isso foi a primeira reunião, né? Aí no segundo dia o Diego chegou de Porto Alegre. Aí nós fomos jantar. E aí o Diego, né, porque tem que abrir um restaurante, tem que fazer não sei o quê. E aí o Daniel surtou, né? O quê? Vocês estão malucos? Nós estamos no meio de uma pandemia. Tu quer abrir um restaurante no meio de uma pandemia? Vocês estão loucos, não sei o quê. Nós olhávamos assim, cara, vamos abrir agora, velho. Porque se não abrir agora, não abre nunca mais. Daí, assim nasceu o Nature. A gente pegou e fez um desenho para ser um negócio pequeno. E quando começou assim, na obra nem tinha levantado o primeiro tijolo, nós já começamos a mudar. Não, esse troço tem que ser maior, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Tá, e essa questão do food truck? E aí o André Giovannini entrou na jogada, que também é sócio lá da vinícola, e o André, mais louco que a gente, todos juntos, disse, não, vamos fazer esse negócio aí agora desse tamanho, que isso aqui vai dar certo, né? E aí começaram lá, se contratou arquiteto, engenheiro e tal, e começaram a fazer a obra, assim, começaram a fazer a base, né? Eu disse, Daniel, não vou ficar esperando isso aí ficar pronto, você vai demorar uns 6 meses para ficar pronto, eu quero vir para cá de uma vez. Eu comprei um food truck, tá? E vou estacionar... Na verdade não era um food truck. É um trailer. Era um trailer que a gente chegou à conclusão que um trailer daqueles de levar cavalo era o mais legal que tinha. Assim, Rafa, esses de levar cavalo. Um negócio diferente. A Dani, maníaca do Pinterest, começou a procurar. Esses são legais, vamos atrás disso aqui. Aí o Rafa achou A gente achou um cara que fabricava em Taquara, o cara adaptou para fazer uma cozinha dentro, e a gente trouxe o tal do truck, e aí eu, no dia 1º de setembro, eu aluguei um apartamento em Bento. 1º de setembro de 2020. E aí eu liguei pro Daniel e disse, mandei só lê esse documento aí que eu tô te mandando, né? Mandei pra ele, era o contrato de locação do apartamento. Aí ele olhou pra mim e disse, cara, você é mais louco que eu imaginava. Né? Eu falei, cara, acabei de comprar o food truck, entrega dia 1º de dezembro. Aí o trailer lá. Uhum. E aí ele olhou assim, meu Deus do céu, vai rolar. E aí daí foi isso. Daí dia 1º de dezembro chegou, ficou pronto o negócio, fui lá, busquei, estacionei no meio do vinhedo. Né, a gente abriu dia 20 de dezembro, 19 de dezembro, né? De 20. A Silvana lá, que é a enóloga e comercial da Dom Giovanni, sabe direitinho essa data, porque ela guarda essas coisas. Porque ela que criou o nome do Nature também, né? A gente tinha 300 mil nomes em cima da mesa. Ela disse, não, o nome vai ser esse aqui. O que tu acha desse nome? Eu falei, esse nome é fantástico. Então, tá, fechou. A Silvana tirou esse da cabeça dela. E aí a gente abriu o trailer, né? O truck, né? Vendendo pizza, piquenique, tava de frios, vinho e espumante. E esse trailer aí, tá lá ainda? Tá. Sim, existe até hoje. Mas não operando. Não operando, mas às vezes a gente usa. São uns eventos que a gente faz, algumas festas. Assim. Feira a gente faz, a gente leva ele. Feira a gente usa ele. Feira a gente usa ele. Sim. E aí, primeiro final de semana. E ele é móvel dele? Sim. Ele roda? Sim, roda. No carro e vai pra onde tu quiser. Ele funciona. Ele funciona? Não é fake, ele funciona. E aí o primeiro final de semana foi um sucesso, né? A gente abriu e foram 4 pessoas. Fazer um evento aqui na rua, trazer ele pra frente da casa, mas... pra conectar isso aí tudo, fechar a rua, fazer uma bagunça aí. Dá? Fácil. Aí chegou na sexta-feira, a gente abriu, né? Passou o final de semana inteiro, assim, 4 pessoas foram. Que cagada. Votação máxima com 4 pessoas. Que cagada, né? Eu falei, agora foi. Ai, o aluguel. Que ideia que a gente teve, mas tá. Não posso me emocionar tanto assim. Eu falei, não, tudo certo, né? Daí no segundo final de semana foi melhor, foi umas 20, assim, já foi uma progressão. Pô, de 4 para 20? Cresceu. Mas o mais legal foi o seguinte, a gente mandou fazer umas caixas de piquenique daí, né? Pra fazer o piquenique numa caixa bacana, de madeira e tal. E aí o cara, quantas caixas tu quer? Eu falei, cara, faz 20 aí, velho. Nunca vou vender mais que 20 piquenique. Vai sobrar caixa. Fácil. Aí tá, beleza. Segunda vez? Terceiro final de semana foi ok, não sei o que. E aí a coisa, a gente vendia só pela internet. Tu comprava pelo Wine Locals,
Ah, do Diego. O Sei. piquenique lá pra tu pegar e ir lá consumir. E a gente olhava toda sexta-feira lá no sisteminha lá do Wine Locals, quantos que vendeu, né? Vendeu 2, vendeu 4, vendeu 5. E aí teve um final de semana que nós vendemos 50. Né? Lá pelo, E quanto tempo depois, mais ou no menos? mês de janeiro, tinha terceiro final de semana. Terceiro, quarto final de semana. Tem as caixas, e as 20 caixas. Pois tinha 20 então. caixas. E aí? Pegamos de uva. Não, daí bateu um pânico, né? Porque Deu também vontade. só tinha uns pallets com umas toalhas. Daí começou aquela função. Compra uma almofada. Mas o pallet é duro. Compra um almofadão pra botar em cima. Manda fazer. Manda vir com cadeira. Não, aí, cara, começamos a fazer assim, né? Nós começamos, porra, na tudo tinha 6 pallets quando nós abrimos. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí começamos essa correria e tal. E aí no dia das 50 caixas lá, isso foi numa sexta. No sábado a gente tava lá, eu falei, cara, vamos montar os 20 piquenique, né? E aí começou a chegar, nós pum, mandava os piqueniques, daqui a pouco o cara chegava assim, eu olhava assim, o senhor já terminou aqui? Eu vou recolher a caixa, né? Recolhia a caixa, ela fazia Claro, outra. tinha um próximo. Tchê, e assim foi o final de semana mais insano. O Daniel, né, chegou lá na vinícola no final da manhã, e aí quando ele olhou assim, né, tinha um monte de carro na frente. Aí o Daniel olhou e disse, cara, vou ser preso? Não, vou ser Imagina. preso. Pandemia? Pandemia? Já era social. 21, mas era ali, em fevereiro. Sim, mas era pandemia. Janeiro de 21. Mas era aberto. Então, aí Faz o metro quadrado ali, calcula. Daí o Daniel chegou lá Tem área, né, pra Eu disse, fazer. cara, pega uma fita métrica aí pra tu ver, tem a distância certinha aqui. Até mais. Entre cada pallet, tá tudo certo, ninguém vai ser preso, tá tudo bem. Mas não chegou aí nada lá, polícia. E outra, nada. vai lá Não. e lava os copos lá, né? O Daniel chegou, já participando, né? Vai lavar copo. Ó, por causa do corona, vai lá e lava pra deixar lava tudo... copo, deixar tudo bonitinho. E assim foi, dali foi só pra cima, entendeu? Aí em março a gente fechou, né? Teve aquele lockdown do estado por um mês, né? Mas em abril a gente voltou, e aí dia 12 de junho de 2021 a gente inaugurou o Nature do jeito que ele é hoje. 12 de junho. Dia dos Namorados, é o terceiro... De 21. É o terceiro, o Wok abriu dia 12 de junho de 2007, o Barista abriu dia 12 de junho De 2023? E o Nature abriu 12 de junho de 2021. Por que? Eu não sei, mas isso é uma baita data, daí sempre pela enche. namorada que tem, né? Deu Pra certo. comemorar o namoro. pode Aquele ser. final de semana... Que a gente nunca comemora, porque sempre é uma data Tá muito sempre intensa. Tá sempre comemorando o dos outros, né? outros, é isso. Mas daí foi a história do Nature. Em 2 anos, em um ano a gente dobrou o espaço e tal. Enfim. E hoje, como está? Pra quem não conhece o Nature, tá? Como ele está hoje. E já vou aproveitar, durante a fala do Rafa, que ele vai falar de como está, de como funciona, questão de prato, dias, tudo mais, já vai deixar o QR Code, vai ter um QR Code aí na tela, leva ali, aponta o celular lá, copia ele, já vai cair direto lá no Instagram do Rafa, já conhece o Nature, ou já entra lá no Wine Locals também, já faz a sua reserva, hoje já contempla mais de 50, pode mandar, tem mais caixinha hoje. Não, hoje tá sossegado. Então, conta pra nós aí, Rafa, como é que está hoje, como funciona hoje o Nature. Hoje a gente tem o restaurante, né? A gente fez uma varanda junto ao restaurante. Então, esses dois somando dá em torno de 100 lugares. E a gente tem um garden para mais umas 80 pessoas por aí. A gente faz eventos também, né? Faz alguns casamentos ali e eventos empresariais, né? Mas mais casamento mesmo, para 200, até 300 pessoas a gente atende. A gente tem mais 2 espaços dentro da Vinícola Dom Giovanni que absorvem também eventos, que é a Sala das Barricas, que cabem 100 pessoas, e o quiosque, que cabem 60 a 100 pessoas. Não, dá um espaço. E o restaurante também da vinícola, antigo restaurante da vinícola tradicional, tem 60 lugares. Então, a gente tem hoje 3, 4 espaços para fazer evento lá, funciona super bem, mas a vibe do Nature é essa, né? Chega lá, a gente abre das 10 às 18, e sexta e sábado a gente emenda pro jantar até às 22. O que é a grande sacada, assim, que a gente fez? Muita gente fica e chega no meio da tarde. Então, aí é que tá. A gente, nessa história de fazer pesquisa de enoturismo e tal, eu e a Dani, a gente percebeu que as pessoas chegavam... tu não tem muito horário, né? E aí, se tu pegar o perfil do turista aqui da região, ele pega e
vai pro hotel, toma o café da manhã do hotel mais tarde, 9, por aí. 10 e Esse sai. cara não vai Vai comer ao almoçar lá meio-dia. 2, 3 horas. E aí normalmente os lugares estão fechados, né, com raríssimas E exceções. tem a questão cultural também, né, porque quem é daqui da região, eu sei porque eu também não sou daqui, né, e eu venho pra cá desde pequeno, né, então vinha pra cá, a família do meu pai aqui, e eu notava muito essa diferença. Aqui era rigorosamente ao meio-dia, às 19 ali, 20 horas, no máximo já tinha que jantar, então tem essa questão cultural só que quando eu morei, por exemplo, em São Paulo, Goiânia, Rio e por aí, cara, não existe isso, Não, né. É a Então, aldeia. eu tô fazendo, quando vê, pô, deu fome, vou lá e como. Então o pessoal que vem pra cá, que é esse pessoal que de fora, ele também vem com essa questão, não, eu vou aproveitar, quando me dá fome eu vou pro restaurante e como. E o cara aproveita um bom café da manhã nos hotéis legais que tem aqui, enfim. Então a gente abre a cozinha, né, a gente abre o empreendimento das 10 às 18 e no final de semana a gente toca até às 22, sexta e sábado. Mas a cozinha a gente abre das 11 às 16, aí tem a cozinha do Garden depois, que são coisas mais leves, e depois às 19, no final de semana a gente abre. Então, chegar lá 4 da tarde pra almoçar, tu vai almoçar. Não precisa de reserva, então. Não. É interessante, principalmente nas datas, um pouquinho. Aí sim. Final de semana é mais complicadinho, né? Tem mais Ou demanda. se é um grupo maior. Feriados, grande. Feriados, esse tipo de coisa, mas dá pra chegar De boa. sem plano de voo lá, a gente vai atender e tá tudo certo. Então tá, muito bem. Que essa é a ideia de receber bem, né? De hospitalidade, né?